Tcharam! Bem-vindos aí ao canal do YouTube do professor Michel Gomes Explica. Ei, te espero lá, vai no canal, faz a sua inscrição, curte o nosso vídeo e aciona o sininho aí ao lado para receber notificações sempre que um vídeo novo for postado, e também me segue lá na página no Instagram, no @Prof. Michel Silva Gomes. E também eu peço que você aí, tá? Se possível, eu lhe peço para você acionar aí a nossa plataforma educacional. Ó, tá bem aqui, ó. Vem Enem. Eu até coloquei a camisa hoje para você aí, ó. Vem Enem, nosso canal de videoaulas, que você tem aí diversos professores de diversas áreas de conhecimento, com videoaulas, com conteúdo exclusivo e também com atividades que vão te direcionar à aprovação no Enem. O endereço, o link aí do Vem Enem tá aqui na descrição do nosso vídeo. E também aqui o nosso QR Code para você acessar aí o meu grupo de WhatsApp, para que você possa estar batendo aquele papo comigo, trocando figurinha sobre cinema, poesia, literatura, cultura pop em geral e também para vestibulares, tá bom? Tema do nosso bate-papo de hoje, a arte expressionista, a vanguarda expressionista. Anote lá. O expressionismo ele vai nascer aí na Alemanha, em meados aí de 1905, com um grupo de autores chamado de A Ponte. Porém, o maior referencial, o maior cânone aí para o expressionismo é o alemão, né? É o pintor chamado de Edvard Munch. Edvard Munch, ele tem aí na tela a arte mais canônica, mais representativa e também que mais você percebe em vestibulares é a obra chamada de O Grito, que você está vendo aí na tela, a tela chamada O Grito, uma tela de 1893. Gente, para fazer justiça, né, vamos citar aí também o pintor pós-impressionista, precursor da arte expressionista, que é o holandês chamado Vincent van Gogh. E aí na tela a pintura dele famosíssima, que é Noite Estrelada, de 1889, tá bom? Bom, no que consiste o expressionismo? O nome já induz a ideia, ao conceito. Expressar, externar, exteriorizar, colocar para fora tudo que está aqui dentro. Aqui dentro como? É você revelar sentimentos, emoções, subjetividade, o estado de alma, o estado de espírito, revelar o sentimento, o coração, a mente, a alma, o sonho, o inconsciente, o subconsciente. Perceba também, obviamente, que a tela expressionista ela tem uma afinidade com a psicanálise, ela tem um namoro aí com as teorias de Freud e Jung. Você tem aí a presença da psicanálise freudiana nas telas aí do expressionismo, ao expressarem o estado de alma, sentimento, pensamento, está dentro do seu coração. Perceba, na percepção do expressionismo, a aparência superficial ela pode ser enganosa. Não tem aquele ditado, as aparências enganam? Pois bem, eu posso ostentar uma face, eu posso ostentar um rosto calmo e sereno, brando, porém por dentro eu posso estar com raiva, mágoa, dor, sofrimento, desilusão. Então o expressionismo ele visa expor o sentimento humano, aquilo que está guardado aqui dentro. Só que essa expressão do ser humano,
é uma expressão que tende para expor a tragédia humana, o conflito existencial do homem para com o mundo, a dor, a miséria, a mágoa, a raiva, a dramaticidade, o arrependimento, em uma visão extremamente pessimista e desencantada com a vida. Professor, por quê? O simbolismo, ele vai aí perpassar por um momento de crise na humanidade. Você vai ter aí a Primeira Grande Guerra Mundial, que vai de 14 até 17, bem como aí a ascensão dos regimes totalitários e também a luta, a acentuada luta entre as classes sociais, de um lado a classe burguesa, capitalista, opressora, através da mais-valia, em relação a uma classe miserável proletariada. Então, os dramas sociais, tanto a guerra, quanto a política, quanto a economia, esse drama existencial humano, ele é expresso aí nas telas do expressionismo, que mostram aí o ser humano diante de uma existência urbana, industrializada, mecanizada e altamente predatória. Daí as telas mostrarem uma alma distorcida, uma alma desproporcional. Perceba também aí nas telas que você vê no vídeo que as cores das telas expressionistas, elas ou são cores frias, cores que induzem a ideia da melancolia e da depressão, ou então perceba que elas são fortes, como se fossem pinceladas brutais, revelando aí a primitividade do homem que está arraigada, enraizada dentro de si de maneira brutal, de maneira primal, de maneira primitiva. Então perceba, de um lado, as cores quentes, raiva, energia agressiva, energia sexual e, ao mesmo tempo, a tristeza, a frieza e a melancolia. E, finalmente, lembrar aí na nossa avaliação que o expressionismo ele é uma reação ao positivismo lá do final do século XIX. É uma reação à arte científica e racional. É uma reação àquela visão mais realista, mais verossímil da arte cientificista aí do final do século XIX. Temas frequentes aí no expressionismo: a miséria, a pobreza, a angústia, a solidão e a loucura, que são características que refletem o estado de pensamento, alma e comportamento aí do homem nessa virada de final do século XIX até o início do século XX, e a intenção aí é conduzir o espectador a um estado de reflexão e a uma introspecção filosófica, é voltar o espectador para dentro de si mesmo para fazer uma autoanálise da sua própria condição humana, mental e social. Quero que vocês também lembrem, na prova do Enem, que os autores expressionistas alemães, eles inspiram fortemente aí as obras da Anita Malfatti e depois, agora sim, da Anita Malfatti e da Tarsila do Amaral no Brasil, e também aí influenciam a arte do Cândido Portinari. Pesquise aí, sobretudo, as obras chamadas Os Retirantes, que expressam aí a seca,
a caatinga e a miséria e o drama de quem mora na região nordestina. Então aí, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e o Portinari têm aí uma influência da arte expressionista quando tematizam o drama que é a miséria humana. Bom, uma dica rápida, dei uma pesquisada aí no cinema expressionista alemão, importante conhecer aí principalmente a obra chamada O Gabinete do Dr. Caligari, filme aí de 1920 do cineasta chamado Robert Wiene. Perceba, né, o sombreamento, a tela gótica, negra, obscura, o cenário pessimista que dialoga com as telas do expressionismo e também, né, a caracterização da psique, a caracterização psicológica dos personagens. E também assistam aí do diretor chamado Fritz Lang, a obra canônica chamada de Metrópolis, tá bom? E também aí a obra chamada de M, o Vampiro de Düsseldorf, né? Perceba aí o desespero, a angústia, a paisagem macabra, distorcida, que a posteriori vai influenciar obras como o filme Blade Runner, O Caçador de Android, do Ridley Scott, e também aí a filmografia do diretor chamado Tim Burton em filmes como A Noiva Cadáver ou então Batman O Retorno, naquela versão lá com o Michael Keaton. Muito bem, atividade, exercício, legal. Olha só, tá aparecendo para você aí na tela o texto do autor chamado José Saramago e a obra chamada de Embargo. Pois bem, lendo o texto aí apresentado de Embargo, você percebe que a essência do texto é um homem desesperado, angustiado e sofrendo, porque, como o texto aí te revela, ele busca colocar gasolina em seu automóvel para chegar ao trabalho. Então perceba que sem a gasolina e com os postos de gasolina, sem esse elemento essencial para movimentar a máquina, o homem está desesperado. Então perceba aí que o Saramago faz uma revelação, né, de como o ser humano é dependente da máquina, da indústria, do automóvel, do dinheiro, salário e do comércio, e como o homem se angustia porque ele não consegue alcançar aí a gasolina, porque está escassa, porque o contexto histórico aí da narrativa é a década de 70, quando há o embargo mundial de petróleo imposto ao mundo aí pela OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo. Pois bem, agora que você já leu o texto que eu coloquei para você aí na tela, vamos ler aqui o enunciado. A leitura dos fragmentos de Embargo e a observação da tela que está aparecendo novamente para você aí, que é a tela O Grito, do Edvard Munch, nos permitem perceber que o escritor Saramago tem um olhar semelhante aos pintores expressionistas como Munch, ao descrever o mundo e a humanidade, uma vez que ambos expressam. Quero que você leia com calma aí na sua casa a letra A, B, C, D e E, tá bom? Leia com calma, com atenção, e aí você vai atentar na letra A, que tanto a tela O Grito, do Edvard Munch, quanto o fragmento de Embargo mostram a angústia, a dor, o sofrimento humano e a tragicidade da vida do mundo contemporâneo, um mundo, né, de grande depressão, de guerra mundial, de holocausto nazista, holocausto judeu, enfim, um mundo aí marcado pelas disparidades sociais. Letra A é a correta aí na nossa avaliação. E perceba também ainda na pintura O Grito que a pessoa ela é descrita de maneira
interna. Você percebe que o aspecto da pessoa é um aspecto degradado, decomposto, distorcido, enfim, evidenciando um sentimento de depressão, um sentimento de angústia, tudo bem? Às vezes você externamente tem uma boa compleição física, uma boa aparência, porém internamente você está cheio aí, né, de doenças psicossomáticas, está cheio de patologias que somente aqui dentro se percebe, mas se esconde para a realidade externa. Gente, esse é o nosso comentário aí sobre arte expressionista. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pelo carinho. Até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau!